Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, orando, lendo, aprendendo, louvando o santo nome do Senhor. Antes de passarmos para a palavra, vou falar para vocês que essa de quarta noite, quinta de manhã, tarde de noite, sexta de manhã, tarde de noite, sábado de manhã, estivemos, eu e Rosângela, num seminário sobre paternidade, sobre crianças, e ali eu pude constatar muitas coisas, muito sérias que estão ocorrendo. Não é algo que a gente consegue sintetizar, a quantidade de horas que a gente teve ali ouvindo, mas cuidado com seus filhos na escola, cuidado com seus filhos em casa, cuidado com seus filhos nas ruas. A cultura, ou a pretensa cultura, tem tirado a Bíblia das escolas. Você não pode mais orar, não pode mais ler a palavra do Senhor, porque nós estamos num estado laico. Mas, apesar de nós estarmos no estado laico, está se implantando não a cultura afro, não a cultura indígena, mas a religião afro e a religião indígena. Então, pais, olhem o que os seus filhos estão lendo. Olhe o que as escolas estão mandando os seus filhos ler. Esther, veja o que como o Daniel interage com a escola, o que está aparecendo lá. Quando eu falo para Esther, eu falo para todos. Eu vou falar de uma forma salpicada, para não ficar repetindo. Mas olhe o que o Daniel tem lido. Tenha tempo para interagir com ele, como foi o dia dele na escola, o que aconteceu. Vânia e André, vocês têm tido tempo com Gabriel e Rafael de leitura da palavra? Nós exigimos que os nossos filhos, eles tenham tempo para fazer as suas lições de casa, mas nós exigimos que eles leiam a Bíblia? Eles têm lido as Escrituras Sagradas? Será que a vida deles não está uma vida de muito adulto, em vez de realmente crianças que são, porque a palavra de Deus não faz referência à condição de adolescência ou jovem, não existe isso, né? Ou é criança ou é adulto. E se é criança, entendeu? Trata de coisas de criança. E se é adulto, trata de coisas de adulto. Pedro tem sido acompanhado na leitura, tem sido acompanhado no que ele assiste na internet, no que ele tem visto, tem sido ouvido, tem sido ensinado nos caminhos do Senhor há tempo. Ou muitas vezes a babá, ela é a televisão, é o Netflix, é a televisão, é as redes sociais. Vocês não têm noção do que está acontecendo dentro do âmbito educacional, dentro do âmbito da sociedade. Hoje, parada gay para tudo quanto é lado, falando sobre a condição das crianças trans e tudo mais. A geração de hoje, a geração de Manu, a geração de Daniel, ela está sendo contaminada de uma forma como nunca houve. Algo que é a preparação para o anticristo. Mas que legado nós vamos deixar? Que legado, Alice, você vai deixar para o Pedro e para a Júlia? Será que é vários carros para vender? Será que a Esther vai deixar uma loja de sucesso? Será que o André vai deixar uma frota de caminhões para eles cuidarem? Será que esse é realmente o legado? Será que a Helena está sendo realmente amada, cuidada? Ou simplesmente é um estorvo? Um saco porque eu quero fazer coisas e ela está ali me incomodando? A Heloísa, Miguel, será que essas crianças, elas estão sendo realmente tratadas como crianças dentro do âmbito cristão? Se a gente perguntar hoje para as crianças, perguntar para o Gabriel, Rafael, perguntar para o Daniel, para o Pedro, será que eles sabem os 10 mandamentos? Será que eles sabem quais são os livros da Bíblia? Conseguem colocar em ordem? Será que os pais sabem? Será que os pais já leram? Nós temos que tomar um cuidado muito grande com o que tem acontecido. O foco não é você, adulto. O foco são as crianças. Está sendo formada uma geração de crianças tementes a outras coisas que não ao Deus verdadeiro. E quando uma criança dessa, se chegar à faculdade, numa faculdade federal, e ela não tiver uma base sólida dentro das Escrituras, ela vai se perder. Nós vivemos um tempo em que a grande massa das crianças, dos jovens, eles estão migrando para a cultura afro, estão saindo das igrejas. Por quê? A igreja, ela é chata.
Será que nós estamos ensinando as crianças que a igreja é um tempo de cultuar ao Senhor? Ou a gente tem que cada vez mais inserir brinquedos e brinquedos para que as crianças possam se entreter? Será que é o lugar das crianças se entreterem? Será que se a gente não investir nessas crianças, no crescimento delas, elas vão realmente entender que a casa do Senhor é o lugar da criança ficar sentada e não é o lugar de ficar brincando? Ou nós vamos esperar elas fazerem 10, 12, 15 anos, para que então a gente exija que essas crianças atendam à voz do Senhor? E aí você vai falar, esteja na igreja, a pessoa fala assim, eu não quero mais, eu não tenho vontade. Será que esse é o caminho que você vai pautar para a sua família, para os seus filhos? Há muito a ser dito, mas você não consegue fazer o básico. Você não consegue ter tempo para o teu filho, mostrar a paternidade bíblica, mostrar a maternidade bíblica, porque você está tão ocupado com outras coisas que você não consegue dar a atenção ao Senhor. Por favor, alguém pegue a Heloísa está incomodada com ali aquele cantinho ali, entendeu? Nós temos que cuidar das nossas crianças, mas nós cuidamos das nossas crianças a partir do exemplo. Será que Daniel se acorda à noite para fazer um xixi, ele encontra Esther orando? Será que encontra o Alice orando? Será que encontra André lendo a Bíblia? O que é que essas crianças têm visto? O que você tem ensinado através do seu exemplo para essas crianças? Relacionamentos entre pais e filhos, o que é que você tem ensinado para essas crianças? Fico alerta para você. Nós vamos falando mais, tem muita coisa a ser dita, mas já fica um breve alerta para você. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema 5 pedras fundamentais da unidade cristã. Nossa vida é ou deveria ser construída sobre fundamentos, assim como as nossas habitações o são. As casas, os prédios, elas têm que ser construídas sobre bons fundamentos. Sem bons fundamentos, os ventos vêm e destroem em minutos o que foi edificado durante toda uma vida. O vento do mundo, ele destrói o teu cristianismo. Nós temos a história dos 3 porquinhos, que é muito conhecida, e é bem aquela condição do porquinho que constrói a sua casa com palha, a que constrói com madeira, e o que constrói de alvenaria com alicerce na rocha. Apesar da história não falar isso, eu entendo que uma casa de alvenaria tem que ter alicerce de alguma forma, senão ela não fica em pé. Não é como uma casa de madeira ou como uma casa de palha. Então, como nós temos construído as nossas casas? O nosso espiritual, que eterno é, também tem fundamentos. O verso que nós meditamos na semana passada é Efésios 4:2, que diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E quantas vezes nós temos que suportar o próximo em amor? Paulo nos mostra esses fundamentos nos quais o nosso espírito ele é edificado. Eles são 5, e são a humildade, a mansidão, a longanimidade ou paciência, a tolerância mútua e o amor. Tudo começa com a humildade, como nas bem-aventuranças, e sempre tudo acaba no amor. Você tem que estruturar a sua vida nesse amor imensurável de Deus. Tem que ser a base, tem que ser o fundamento da sua vida. Você tem que buscar amar o teu irmão como a si mesmo e aguardar com fé o retorno do nosso Mestre, porque Ele está voltando. E não adianta você falar aleluia, não adianta você falar glória a Deus se você não estiver preparado, porque você vai ficar. E aí a Aisla pode falar, está repreendido. Se é um desígnio do Senhor e você demonstra que você realmente não tem afinidade nenhuma com as Escrituras, você vai ficar. Saiba que este mundo, que muitos reputam como um inferno na terra, há coisas muito piores, muito piores. O que há por vir, o que está se armando para vir sobre a cultura ocidental, sobre o nosso Brasil, se você não tiver fé no Senhor, você não vai suportar. Você vai ser colocado numa prova tão grande que você vai ter que optar. Como Satanás, quando coloca Jesus Cristo diante das pedras e fala, transforma essas pedras em pães. E ele fala, nem só de pão viverá o homem. Será que você
Vai ter fé o suficiente para dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vive, que sai da boca de Deus? Ou você vai ficar correndo atrás do seu pão o tempo todo o tempo? Nós sabemos, em especial com os nossos amigos, meus irmãos das flores, que vocês têm basicamente 4 datas, que é Dia das Mulheres, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Finados. Mas mesmo com a minha bênção, foi proveitoso o dia de vocês? Valeu a pena você estar fora da casa do Senhor para ganhar o que você ganhou? E eu não estou julgando isso, eu estou trazendo você à reflexão, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Para o povo de Israel ela dizia: você planta no primeiro, colhe no segundo, planta no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando você está no sexto, você entra no sétimo, você não planta. Você vai plantar no 8º ano e você vai colher no 9º. Sabe o que acontecia com o povo de Israel? No 9º ano, eles continuavam comendo do 6º ano. E ou você tem fé, ou você vai continuar correndo atrás do rabo. E eu volto a dizer para você, não estou julgando se você trabalhou, se não trabalhou, mas você tem que ter uma consciência, e você tem que começar a colocar, inclusive, essas datas aos pés do Senhor e perguntando: Senhor, é um propósito teu que eu faça isso? É um propósito seu que eu execute esse trabalho? E eu me abstenha da casa do Senhor? Sim ou não? Quem vai falar é Deus. Mas você tem que, como um ser pensante, entender que as decisões, elas têm que ser pautadas num culto racional ao Senhor. Você já conhece muito das Escrituras Sagradas e você é capacitado o suficiente para tomar decisões. Eu não estou aqui para julgar você, para dizer se veio, se não veio, se fez, se não fez, o que você ficou fazendo, o que você não fez. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para você, para te alertar, porque você é um ser racional. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, versos 1 em diante. Se possível, fique de pé para ouvir a palavra do Senhor. Agora não é hora de tomar água, agora não é hora de ir no banheiro, agora é hora de sentar e ouvir a palavra do Senhor. Nós temos todo um tempo para você chegar na igreja e você fazer o que você precisar fazer, inclusive cumprimentar os irmãos. Não é hora de ter sede, você não é uma criança como o Miguel, você não é uma criança como a Heloísa, que ainda está naquela condição de expressão em que eu preciso ir no banheiro, eu preciso tomar água, é um desespero. Não, você é um ser humano em que você consegue ficar um tempo sem beber água ou sem ir no banheiro. Efésios capítulo 4, versos 1 em diante, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está com todos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome, agradecer pelo Teu amor e a Tua graça e pelo Teu cuidado. Agradecer, Pai querido, por esta palavra que transcende séculos e eras e nos alcança. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o nosso espírito seja aberto para receber a mensagem do Teu altar, mesmo com as minhas falhas, mesmo, Pai querido, com os meus deslizes, que eu consiga, Pai, através da orientação do Teu Espírito, trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Não há nenhum problema, Vitor, pode ficar aí, entendeu? Miguel, ele é novo, todos nós já fomos criança. Se realmente exceder, aí você sai para acalmar a criança e volta, mas a gente tem que acostumar como igreja e acostumar as crianças que aqui é o local de adoração ao Senhor. A palavra de hoje tem como título a unidade cristã em Deus. Nós não nos reunimos em torno de uma placa,
Nós não nos reunimos em torno de doutrinas, mas nós nos reunimos e nos unimos aos irmãos através de Deus. A unidade cristã, ela ocorre em Deus. O que nós menos temos visto na humanidade nos dias de hoje é a unidade. Nós não vemos essa unidade. Se alguém quiser cuidar do Miguel, por favor, pode pegar, tá? Tenho certeza que Larissa e Gabriel não terão nenhum problema. Mas enquanto isso, você preste atenção aqui, porque você veio aqui não para ver gracinhas das crianças, e sim para ouvir a palavra do Senhor. Se não é assim, você não está no lugar certo. Nós temos que dar preferência à palavra do Senhor. Para isso que Miguel tem papai e mamãe, para isso que Heloísa tem papai e mamãe, tá? Então, se você fica se distraindo com a palavra, você, além de tudo, atrapalha o andamento da palavra, porque eu estou vendo que você não está prestando atenção naquilo que eu estou falando. É como se eu falasse ao vento. O que nós menos vemos na igreja cristã hoje é unidade. O que nós menos vemos nos lares cristãos hoje é a unidade. As pessoas, elas não pensam apenas num caminho, porque as pessoas não conhecem as Escrituras. São tantas coisas a se resolver. Afinal de contas, eu tenho que ter a minha fonte de renda, eu tenho que estar bem de vida com 30 anos, com 40 anos, eu tenho que ter a minha casa própria, eu tenho que ter o meu carro do ano, eu tenho que ter as minhas viagens, e tantas coisas elas são colocadas como primazia em detrimento das Escrituras Sagradas. Não há união dentro da família, não há união dentro da sociedade, não há união dentro da igreja à parte de Cristo. E não há como você ter união com Cristo fora das Escrituras Sagradas. Não há outro meio. Deus, ele pode usar de formas sobrenaturais, ele pode usar anjos, ele pode usar abertura, céu, voz, milagres, maravilhas, mas a forma normal é você ler as Escrituras Sagradas. Você precisa ler as Escrituras Sagradas. Você tem que entender que, como quando um médico chega para você e diz: se você não parar de fumar, você morre em 3 meses. A mesma coisa é em relação às Escrituras Sagradas. Os versos que nós vamos começar a meditar hoje são os versos 3, 4, 5 e 6, que diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Até mesmo o leitor mais casual das Escrituras, aquele leitor que abre a Bíblia e põe o dedo para ver se Deus fala, se ele cai nesse texto de Efésios capítulo 4, de 3 a 6, ele vai ver que aparece uma palavra em demasia. É a palavra um. O apóstolo Paulo, ele usa essa palavra um aqui na sua forma pura, como nas suas variantes, 7 vezes. Uma leitura mais atenciosa revela que 3 desses falam sobre a Santíssima Trindade. No verso 4 ele fala que nós somos um só Espírito. No verso 5 ele vem falando do Senhor Jesus Cristo, em que ele fala que há um só Senhor. Jesus, ele não é apenas o seu Salvador, mas ele também é o seu Senhor. E aí depois no verso 6 ele vem falando sobre a figura de Deus Pai, que ele é Pai de mim, é meu Pai e também Pai de todos. Todos os outros 4 uns, eles dizem respeito à minha vida em relação às Escrituras Sagradas. Sempre o Senhor, ele traz o ensinamento do foco nele e a aplicação prática na sua vida. Foi assim os ensinamentos de Cristo. Ele trazia os ensinamentos na palavra de Deus e depois ele trazia uma aplicação prática em que ele usava agricultura, ele usava pecuária, ele usava o tempo, o sol, alguma coisa ele usava para que a pessoa pudesse aplicar na sua vida. A Bíblia sem uma aplicação prática na sua vida não tem sentido. Você só vai engordar. É como você está com fome e você pegar 1, 2, 3 algodão doce. Você não se sacia. Aquilo parece grande, você começa a comer, você enche a barriga, mas daqui a 2, 3, 5, 10 minutos você já está com fome de novo, porque aquilo não alimenta. Aquilo ali é uma energia podre, em que você se alimenta daquilo e logo aquilo se desvanece, some. Essa verdade dos vários uns, ele pode ser expressa com 3 afirmações simples. Primeiro,
há somente um corpo, porque há somente um espírito. O espírito é aquele que forma o corpo. Ele é aquele que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que, quando a palavra ela é proclamada, ele te convence que algo tem que mudar na sua vida. Um ensinamento ele é proclamado, algo é trazido a você, e você não convencido porque eu estou falando, não porque é um conceito moral, mas porque o próprio Espírito ele te traz a consciência e fala assim: eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Esse único corpo é a igreja, o corpo de Cristo, que é composto por crentes judeus e gentios, e a sua unidade é única e devida ao Espírito Santo que habita em mim, habita em você e habita no seio da igreja. Aleluia. A nossa possessão comum de um só Espírito é que nos faz parte desse corpo. Se você não tem o Espírito Santo, você não faz parte desse corpo. Você pode ter normas, métodos, doutrinas, você pode vestir gravata, você pode vir na igreja todo dia, mas se você não tem o Espírito, você não faz parte desse corpo. No dia do arrebatamento você vai ficar. Segundo, há uma só esperança, que pertence à nossa vocação cristã. Uma só fé e um só batismo, porque há um só Senhor. Você tem que entender o mistério da morte de Cristo, da encarnação de Cristo. Hoje nós finalizamos o contexto da humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo. Se você não entende isso, as lutas e dificuldades vão fazer com que você caia e não se levante. Jesus Cristo ele sabia que após a sua luta e a sua dificuldade ele seria exaltado. Se você não entender isso, você não vai conseguir lidar com as lutas da vida. Vai ser pesado demais. Vai ser difícil demais. Nós temos um só Senhor. O Senhor Jesus Cristo, pois, é o único objeto da nossa fé, da esperança e do batismo de todos os cristãos. Por isso que você precisa ler as Escrituras Sagradas. É em Jesus Cristo que nós temos crido. É em Jesus Cristo que nós somos batizados. É em Jesus Cristo que nós esperamos voltar com viva esperança. A esperança está em falta. Nós, pessoas, elas estão desesperançosos. Lares são desfeitos, igrejas são abandonadas, obras são abandonadas simplesmente pela falta da esperança. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ele está falando de um sangue, ele está falando de uma cobertura espiritual, que não é a cobertura do apóstolo, não é a cobertura do bispo, não é a cobertura da igreja cristã semidita. Isso não existe. A cobertura verdadeira é do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que impede de você ser consumido. É o sangue do Cordeiro que é a sua entrada diante do altar celestial, em que permite que você possa se ajoelhar e falar com Deus Pai e Ele te ouvir. Em terceiro lugar, há uma só família cristã, que abrange a todos, porque há um só Deus, há um só Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E eu não estou falando sobre a condição do universalismo. O que é universalismo? Deus ama todo mundo. Tudo vai acabar em pizza. Se eu sou macumbeiro, eu vou para o céu. Se eu sou espírita, eu vou para o céu. Se eu sou evangélico não praticante, eu vou para o céu. E qualquer um vai para o céu. E está tudo certo. Se eu coloco comida para os gatinhos na rua e fiz uma boa ação, então eu vou para o céu. Universalismo não é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica é uma doutrina de escolha. E quando você olha o Antigo Testamento, você vê claramente a figura de Deus escolhendo o povo de Israel a partir da semente de Abraão para poder ser o povo dele. Mas aquele povo não tinha nada demais. Da mesma maneira que os discípulos de Cristo não tinham nada demais. Não eram homens santos, não eram homens no sentido de que eles não tinham falhas, não, em que tinha auréola sobre a cabeça. Pelo contrário, Pedro ele se mostra como um homem iracundo, um homem que não tem fé, um homem sem amor pelo próximo, mas ele foi escolhido. Mateus, ele era um homem que era um coletor de impostos, era a pior casta dentro do povo judeu, odiado.
em que ele tirava literalmente, porque ele sabia do costume das pessoas, ele sabia como que aquelas pessoas elas conseguiam esconder os recursos financeiros, e o que ele fazia? Ele ia lá e falava assim, não, esse tem condição sim. E ele era odiado, mas ele foi colocado como um homem de Deus. Por que não citar Maria Madalena como a prostituta? Por que não citar Raabe dentro do Antigo Testamento? Citar tantos homens e mulheres que foram colocados dentro da linhagem, não necessariamente do Messias, mas na linhagem dos filhos de Deus. Uma linhagem invisível. Todos não são todos, mas parte de um grupo chamado de os cristãos. Não são todas as pessoas, sem discriminação, não são todas as coisas. Não há céu dos cachorrinhos, não há céu dos gatinhos, não existe isso. E as pessoas elas continuam querendo fazer com que as escrituras sagradas elas se adequem e se moldem aos nossos padrões. Não tenho nenhum problema em você ter um bichinho. Eu vejo o carinho que a Aisla cuida do cachorrinho dela lá, mas se você demanda mais tempo para o bichinho do que para pessoas, você vai ser cobrado em relação a isso. Pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus e não animais. Nem o chimpanzé, nem o golfinho, nem qualquer outra criatura foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Todos são aqueles por meio de e em quem Deus é Pai. Sobre aqueles que Deus é Pai, não são todos. Por meio de quem Deus se torna Pai, porque quem faz você filho de Deus não é a sua decisão, mas é Ele. E por meio de quem Deus age, Ele age no seu coração através do Espírito Santo de Deus. São sua família, sua casa, seus filhos redimidos. Nós temos que pensar cada vez mais o conceito de família. Nós temos que cada vez mais confiar na ação de Deus. Algumas vezes eu interajo com a Esther de uma forma mais pessoal, e ela fala, pastor, eu estou cansado. E eu falo para ela, você não tem direito a estar cansada. Pais não têm direito a estarem cansados. Não tem direito a dizerem, eu não posso. Se você gerou uma criança, você tem que cuidar dessa criança. Você tem que amar essa criança. Você tem que ensinar essa criança. Porque se você não ensina o caminho do Senhor a essas crianças, você está incitando essas crianças ao caminho da ira. Ira contra a sociedade, mas em última instância contra Deus. A gente estava aqui esperando, estava brincando, andando com a Heloísa de um lado para o outro, está lá 2 jovens ali, e você vê a figura externa dessas crianças, que para mim são crianças, totalmente gritando contra o mundo, olha, alguma coisa está errada, eu preciso de ajuda, e ninguém fala nada. Se eu quero tatuar, eu não vou falar sobre tatuagem, se é ou se não é, se não pode, tá? Minha esposa tem tatuagem, não vou falar, vai pro inferno, nada disso. Se a pessoa quer colocar um brinco, se a pessoa quer fazer isso, quer fazer um moicano, quer pintar o cabelo, qual que é a motivação dessa pessoa estar fazendo isso? Converse com seus filhos, qual é a motivação de você querer fazer isso? E cada vez mais os pais têm sido bacanões, né? Ah, o filho fura a orelha, eu também furo a orelha, ou a filha põe o piercing, eu também ponho o piercing. Será que essa figura de pais, elas foram levantadas para nós sermos amigos? Será que a figura primordial na figura da Luísa é eu ser amigo dela ou ser pai dela? Será que Deus colocou você para você ser brother? Ser chapa? Ser aquele que toca aqui, pai? Ou é a pessoa que é a referência? Nós não temos referência nas lares. Nós temos perdido a referência nas igrejas. O único Pai cria a única família. O único Senhor Jesus cria a fé, a esperança e o único batismo. E o único Espírito cria o corpo. Como está a Santíssima Trindade dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua família? Jovens casais, não casados ainda, como Júlia e Vitinho, casados já, como Nicolas e Aisla. O que é que vocês têm como planos? Será que a união de vocês é simplesmente uma união funcional? Uma união sexual? Para vocês serem felizes, ou tem um projeto a mais? O que é que passa na cabeça? São coisas que vocês têm que ponderar. Não é uma coisa que você simplesmente vai deixando rolar, porque chegou um tempo, já passou tanto tempo, então olha, quando der 5 anos tem que casar. Não é isso o pensamento. Qual que é o projeto?
Qual que é o pensamento? Será que a gente não tem algo a mais para se fazer? Podemos, na realidade, ir além. Devemos afirmar que só pode haver uma única família cristã, uma só fé, uma só esperança, um só batismo cristão, um só corpo cristão, porque há um só Pai, um Filho e um Espírito Santo. E o modelo da Santíssima Trindade tem que ser um modelo que pauta a sua vida. Quem é que comanda o lar? Quem é que provê o lar? Quem é que é amado e cuidado? Quem é que instrui? Quero ter filhos, mas eu não tenho tempo. Não estou dando exemplo, citando o nome do André como uma pessoa que faça isso. Não, mas eu tenho que me preocupar com os caminhões. Eu não tenho tempo para cuidar nem do Gabriel e do Rafael. Vânia, quebra o galho aí. O papel é do homem. As Escrituras mostram isso. A menos que as Escrituras Sagradas elas não sejam a regra para você. A palavra de Deus, quando começa Provérbios 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora falando, ouve a voz do Pai. Os pais não têm mais fôlego, não tem mais fôlego, não tem mais capacidade, não tem mais tempo. Tudo é prioridade. As esposas em casa cada vez mais abandonadas, porque os maridos eles têm que fazer coisas, tantas coisas, e aí as esposas elas saem da casa dos seus pais para ficarem solitárias nas suas casas. Apenas como uma mulher que está lavando, passando, cozinhando, e quando dá, o marido vai dar uma atenção e cuida. Dia dos Namorados é amanhã. Será que você, como homem, programou alguma coisa? Ou você vai esperar e entregar a cesta de café da manhã para todo mundo, menos para tua esposa? Não programa nada? Tudo ocupado, tanto tempo. Será que realmente a vida cristã é isso? Será que Deus ele te colocou no mundo para você trabalhar, e um dia você morrer, for colocado num caixão, ter uma cerimônia e você virar comida de minhoca? Será que esse que é o plano? Multiplicar a igreja é tão absurdo como multiplicar Deus. E as pessoas elas têm dividido a igreja. E aí eu estou aqui na igreja, eu crio a igreja cristã semente de vida reformada, igreja cristã semente de vida pentecostal. Será que é isso? Nós temos um só corpo, é uma só família, um só pensamento. Nós como igreja, apesar de nós sermos indivíduos, nós temos que ter um pensamento. Nós temos que andar numa direção. Quando eu falo para vocês, olha, nós precisamos levantar recursos para a gente poder alimentar as pessoas do ministério proto-evangélico com carne, você tem que entender que isso aí, você está nessa balada, você está nesse conjunto. Não, eu penso de outra maneira. Você está fazendo parte de que família? Do que você participa? Há um só Deus, tem só uma igreja. Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa bitolada e que você tem que ficar alienado apenas ao que eu falo ou ao que eu penso. Não, você é um ser racional. Mas ou nós andamos em um só espírito ou nós não andamos. Se cada um for remar para um lado, alguma coisa não vai dar certo. Nunca vamos chegar ao alvo. Oro a Deus, falo, Deus, o Senhor não vai trazer mais gente para a gente? Mas será que nós, com o grupo que nós temos, nós não temos que nos alinhar primeiro para nós andarmos num só espírito, num só pensamento? A unidade de Deus é inviolável. Então também assim o é a unidade da igreja. A unidade da igreja é tão indestrutível quanto a unidade do próprio Deus. Dividir a igreja é tão absurdo como dividir Deus. Ao declarar o assunto assim de forma tão aberta, não é difícil você imaginar. Pastor, mas se o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é indivisível, como é que tem a Assembleia de Deus, tem a Presbiteriana, tem a Batista e tem a igreja XYZ? Não estou falando de corpo de Cristo no sentido de unidade construída. Eu estou falando de pessoas que têm o mesmo pensamento. É uma igreja que é indivisível. É uma igreja que ela está pautada em todos os lugares. E quando Deus vier resgatar a tua igreja, Ele vai pegar pessoas de todas as denominações. Mas aí nós incorremos em um erro perigoso. Pessoas que não congregam. Pessoas acham que podem ficar cultuando apenas na internet. Pessoas acham que um culto, queridão, fica em pé, senão você não vai dar conta. É disso que eu estou dizendo. Entendeu? Será que um menino de 15 anos, ele tem que trabalhar de tal modo, em que no dia do domingo, do dia do Senhor, ele não tem a condição de assistir a palavra de Deus? Em que ele está tão exaurido nas suas energias, que não conseguiu nem tomar um banho, que ele falou para mim lá fora? E ele não tem capacidade de parar aqui para ouvir a palavra de Deus? Será que ele vai conseguir
dirigir a vida dele durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, sem ouvir a palavra de Deus, simplesmente porque está cansado? Você entende que nós não estamos no só pensamento, alguma coisa está errada? Se a gente não entender isso, a gente vai continuar patinando. Você vai continuar patinando. Se você achar que o foco principal são as coisas do mundo, Deus ele vai deixar você aqui aproveitando as coisas do mundo e você não vai subir. Se é isso que você quer, continue. Nós temos igrejas presbiterianas, Assembleias de Deus e batistas, mas nós temos que pensar em pessoas que têm um coração, verdadeiros adoradores, pessoas que realmente têm o pensamento de adorar a um só Senhor. Enquanto você não entender que a casa do Senhor, ela é prioridade, você vai continuar arranjando toda sorte de desculpas. Toda sorte de coisas são coisas que são mais importantes. Eu fiz questão de no último domingo sair de lá de Limeira 00:20, chegar aqui em Brasília 7:30 da manhã, para eu mostrar para você que eu não estou exigindo uma coisa para você que eu não faça, a menos que não tenha condição. Entendeu? Não tenha condição. Foi quarta-feira, nós fizemos a organização dessa conferência. Quarta noite, quinta, o dia inteiro. Sexta, o dia inteiro. A gente achava que ia embora, tinha que levar as pessoas para lanchar. Chegava eu e Rosângela 1h da manhã em casa. Chegava 6h da manhã, tinha que levantar para ir lá. Passava o dia inteiro correndo de um lado para o outro. E foi todos os dias. E eu estou aqui com você. Não é algo que eu não vivo, é algo que eu vivo. E é isso que você tem que mudar o seu coração, porque senão você está perdendo o seu tempo. E eu não quero você perdendo o seu tempo. As pessoas, elas agem de duas maneiras. Ou as pessoas olham para a igreja e falam assim: eu não vou fazer parte dessa igreja, porque é uma igreja, eu sou parte da igreja espiritual. Não, a palavra de Deus diz que você tem que congregar. O autor de Hebreus diz que algumas pessoas começaram a olhar para a estrutura da igreja e falaram assim: eu não vou congregar não, eu vou ficar em casa, eu vou ficar tendo meu tempo com o Senhor. Você tem o tempo para ficar com o Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O dia de domingo é o dia do Senhor, de você se reunir na igreja do Senhor. E também tem outro grupo que se fixa numa igreja como a nossa e acha que você é melhor, ou que os outros não prestam. A gente tem que entender que essa condição de um templo é uma condição simplesmente da sociedade. Nós poderíamos nos reunir na praça, poderíamos estar lá na casa do André, na casa do Nicolas, em qualquer lugar, mas nós nos reunimos aqui. Essa igreja que é indivisível é uma igreja que anda no mesmo caminho, que se importa com o que as Escrituras Sagradas falam, que procura viver segundo as Escrituras. E eu não estou dizendo para você abandonar os seus labores. Eu estou dizendo para você que você tem que começar a mensurar o que é mais importante e o que é menos importante. Porque o tempo passa. Outro dia, eu lembro da minha filha pequenininha. Agora ela está uma moça. Entendeu? Cresceu. Vocês podem até achar que a Heloísa vai ficar desse tamanho para sempre. Por falar nisso, cadê a Helena? Entendeu? Cadê a Helena? Entendeu? Será que não é importante? Cadê Pedro e Júlia? Cadê Pedro e Júlia? Não, mas vai dar muito trabalho, eu vou ter que ir em Valparaíso, eu vou ter que ir não sei onde. Não vale a pena? Será que os teus filhos, eles não valem a pena esse esforço? Ah, mas não tem mais. Por isso que eu falo para os jovens casais: vocês querem ter filhos? Vocês querem casar? Há responsabilidades. A vida muda. Você passa a ser o último da lista. Não tem mais desejo. Eu lembro muito bem que o primeiro casal com filhos foi Felipe e Rayane, e havia uma discussão tremenda sobre a condição do videogame, entendeu? Em que o Felipe queria jogar o videogame, e eu falava assim: cara, é legal, cara, mas agora você tem uma esposa, agora você tem um filho, você tem uma filha, você tem que cuidar dela. Não, mas eu quero jogar o FIFA, eu quero jogar o carro. E eu lembro que eu chegava lá de vez em quando, estava lá, e ele estava lá com o carrinho dele, escolhendo o carrinho dele, e coloca: isso é muito legal e eu gosto demais. Você não tem direito a isso. Se você quer isso, fique solteiro.
Vitor, se você tiver esse desejo, esse afã, entendeu? Cara, não casa, não empata a Júlia, não. Não empata. Casar é uma declaração que os homens estavam aqui, que participaram, assim, quanto mais você se lascar, mais Deus é glorificado. Não tem outra opção. Fica solteiro, Moisés. Fica bonitão assim, malha, entendeu? Puxa ferro, fica legal, entendeu? Não arranja. Mas se casar, saiba que a coisa vai pegar e vai pegar sério. Aleluia, aleluia. Nós somos um, pois Deus é quem diz que assim nós somos. Nas convenções, nos congressos interdenominacionais, nós sentimos a união em Cristo. Estávamos lá como igrejas de toda sorte e espécie naquele lá. Tinham mais de 80 pessoas, 90 pessoas, mais as pessoas online. Pessoas de diversos pensamentos. Mas ali nós éramos um. Eu lembro que quando nós viemos para Brasília, convidados para a igreja cristã presbiteriana, da qual a Menisa também fazia parte, a anciã da igreja, de 85 anos, ela me pegou na porta e falou assim: Pastor Paulo, não fica chateado, mas eu tenho que falar uma coisa. Eu falei: o que, irmã? Com tanto pastor aqui na igreja, foram pegar um pastor de uma igreja neopentecostal lá de São Paulo, e eu olhei para ela e falei assim: você acredita em Deus como seu Criador, Jesus como seu Salvador, Espírito Santo como seu Consolador? Ela falou: sim, eu creio. Eu falei: pois é, o resto é o resto. E ela olhou para mim assim, me deu um abraço e falou assim: realmente, nós somos um corpo, nós somos um só pessoa. Mesmo assim, externa e visivelmente pertencemos a igrejas diferentes, temos tradições diferentes, algumas das quais nem sequer estão em comunhão umas com as outras, e é algo que você tem que se alertar. Nem toda igreja que tem uma cruz na parede, ela é cristã. Não são todas. Eu diria mais, poucas igrejas são cristãs. Diria mais ainda, nós temos 3 igrejas base, colunas no cristianismo do Brasil, por exemplo, que é a Presbiteriana, Batista e Assembleia de Deus. Nem toda igreja dessas, ela é bíblica. Às vezes a gente foca numa igreja como essa e nem todas as igrejas assim são bíblicas. Nós temos que tomar cuidado. Eu não espero que você fique comigo até a volta de Cristo, mas aonde você for, tenha os seus ouvidos abertos. Será que se cultua a Deus ou se cultua o homem? Será que eu estou tendo o meu ego amaciado ou eu estou sendo ensinado para a batalha por vir? Porque no dia da guerra e da batalha, se você não estiver preparado, você morre. Se a sua imunidade ela não estiver autossuficiente, você pegar Covid, você morre. E ninguém vai se preocupar com você. Você vai ficar caído no chão. E nós, como igreja, essa é uma frase conhecida, fazemos parte do único exército na terra que mata os seus próprios soldados. As pessoas não estão nem aí para você. Por isso que nós, como família, nós como igreja, nós como pessoas que têm Cristo no coração, nós temos que estar sempre atentos ao que nós ouvimos, ao que nós comentamos. Felipe mandou para mim ontem um vídeo, e aí ele estava mostrando um debate entre um cara e um ateu. E aí o cara falando, ele olhou assim, não sei nem se o Felipe na correria dele ouviu a resposta. O cara falou assim: se você der uma chance para Jesus, Ele vai mudar a sua vida. Que Deus é esse? Que Deus é esse que precisa de uma chance sua? Será que Ele não tem autoridade? Será que Ele não é soberano? Nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos. As mentiras de Satanás, elas não vêm embasadas em coisas como aquela tarja, aquele símbolo radioativo ou veneno. Não vem aquilo. Vem potável, doce, agradável. E como o profeta diz, algumas vezes o que você ouve, a palavra que você come, na sua boca, ela é doce como mel, mas quando ela bate no ventre, ela é amarga como fel. Senhor Deus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Queremos agradecer, Pai querido, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Queremos pedir que cada vez mais, Pai querido, o Senhor seja aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos traz a paz.
ainda de olhos fechados. Ó Pai de Jesus, ajuda-me a aproximar-me de Ti com profunda reverência, não com presunção, não com temor servil, mas com santa ousadia. Para entender-te estou aquém, mas do Teu amor, do meu amor não estás além. Sabes que Te amo de modo supremo, pois de um modo supremo és admirável, bom e perfeito. Meu coração exulta pelo amor de Jesus, o meu irmão, osso dos meus ossos, carne da minha carne, meu noivo, em meu favor morto, por mim ressurreto. Ele é meu e eu sou dele. Por mim ele foi entregue, a mim foi ele entregue. Eu nunca serei tão meu como quanto sou dele, ou estarei tão morto para o meu, até que eu esteja morto nele. Aí encontro minha verdadeira varonilidade. Mas meu amor é gelado e frio, neve glacial. Dá que o seu amor me aqueça, alivie o meu fardo, seja o meu céu. Que o amor dele se torne mais claro a mim por meio de todas as suas influências. Que o meu amor por ele seja mais fervoroso e reluzente. Deixa que a poderosa maré do seu amor infindável cubra as rochas do meu pecado e das minhas preocupações. Então dá que o teu Espírito flutue sobre aquelas coisas que tinham feito naufragar a minha vida. Faz-me frutífero, vivendo para esse amor, com meu caráter tornando-se mais belo a cada dia. Se traços do amor magistral de Cristo estiverem em mim, que Ele trabalhe com o pincel divino até obter a imagem completa, e eu me torne uma cópia perfeita dele, o meu Mestre. Ó Senhor Jesus, vem a mim. Ó Divino Espírito Santo, repousa em mim. Ó Pai Santo, olha para mim em misericórdia, por causa do Jesus Cristo, teu Filho amado. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.